palavra com vocês aqui, por isso que eu quero que vocês prestem muita atenção, por favor. De tudo que possa acontecer nessa reunião, o louvor, a abertura, eu vi vocês aqui pulando, celebrando, muito gostoso, maravilhoso. Mas nada pode substituir a pregação da palavra. Porque quando a palavra é pregada, você dá a atenção devida para ela, nasce a fé que você precisa, jovem, para você poder superar qualquer desafio que surge contra você. E na juventude os desafios são grandes, sim ou não? Muito. E quando eu falo desafio, não é só, estou gostando de alguém, eu quero namorar, não, mas às vezes o desafio é dentro de casa que você passa, com a família que você tem, com o pai que você tem, com a mãe que você tem. Alguns nem pai nem mãe têm. Então, assim, a demanda é muito alta desde a nossa juventude. Então, a pressão é muito grande. Eu conheço adolescentes que trabalham para sustentar a casa. Sabe, 13, 14 anos que trabalham duramente para poder colocar o prato de comida em casa, enquanto a mãe cuida dos irmãozinhos pequenos, porque o marido um dia morreu. Então, assim, cada um tem a sua demanda, a sua responsabilidade, mas isso não nos isenta de ser usados por Deus. Amém, Jesus? Todos que estão aqui, Deus ele quer te usar. E como o pastor Jaime diz, não é somente usar, é te aprovar para tal obra que Deus vai colocar nas suas mãos. Sabe, uma reunião como essa daqui, as próximas, isso aqui pode estar entupido de jovens que você vai ganhar para Jesus. Amém, Jesus? E é daqui, desse celeiro que vai sair jovens pregadores, obreiros, futuros líderes da nossa igreja, futuros líderes de jovens. Tudo está aqui. Está nessa demanda que está recebendo a palavra hoje. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Está tranquilo, pastor. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vai ter alguém que vai colocar no plasma ou não? Não, né? Tem? Tem. Obrigado, maravilha. Bora lá. Vamos ler juntos aqui? Vamos lá? Ó, mas um certo varão chamado Ananias. Quem sabe ler aqui? Levanta a mão. Oxe, o resto sabe não? Não entendi, foi nada. Pera aí, quem sabe ler aqui? Até os pequeninos sabem, né? Pelo amor de Deus, né? Quem não sabe, a gente ajuda você a aprender, tá bom? Vamos lá. Vamos ler todo mundo junto aí? Vamos lá. Mas um certo varão chamado com Safira sua vendeu o quê, pessoal? Vamos lendo lá. Vendeu a sua propriedade. E reteve parte do preço, sabendo também a sua, e levando uma parte, depositou aos pés dos. Versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses a quem? Olha que coisa séria, hein? Não mentiu para qualquer pessoa, não. Ele mentiu para a própria pessoa do Espírito Santo. E retivesses parte do preço que é dade? Continuando. Quero parar no versículo 6. Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a quem, pessoal? A Deus. 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, o que aconteceu com ele, galera? Fala comigo assim, morreu. Morreu, foi isso que aconteceu com ele. Então assim, eles mentiram, tomaram o que não era deles, mentiram para o Espírito Santo, e mentindo para o Espírito Santo, eles estavam mentindo para o próprio Deus. E a consequência desse erro, do não arrependimento, de fato terem sido usados pelo diabo, a consequência foi a própria vida dele. Ou seja, para nós hoje, quando acontece isso aqui, uma morte espiritual. Pode ver que quem está na mão do diabo, isso vale para jovem, tá? O jovem que está na mão do diabo, a vida dele não vai para frente. Mas que tudo que ele faz dá errado. Já viu isso? Não dá certo no namoro, não dá certo no emprego, não dá certo no estudo. A casa daquele jovem é uma derrota, isso representa a morte espiritual. E aí esse jovem precisa se examinar, não é só na Santa Ceia, é todos os dias. Você ir com a sua vida para o altar e fazer com que a palavra venha te confrontar. Deus, mostra onde que eu estou errando. Qual foi o momento da minha vida que eu menti para o Senhor? Eu não fui verdadeiro comigo mesmo, e Deus vai te mostrar. Por que a minha vida está empacada, Jesus? Por que minha casa não vai para frente?
Maldição sem causa não se cumpre. E você acha que jovem não vai ter luta? É, jovem tem muita luta. Talvez muitos jovens que estão aqui estão passando por lutas violentas. Mas você tem que sair daqui uma nova criatura hoje, de fato. Ou, de fato, vivendo as bênçãos da nova aliança. Que talvez muitos aqui já são batizados. E olha só que interessante, que aqui agora que entra você. Vamos lá, versículo 6. E levantando-se quem? Os velhos? Não, vamos ler com mais ânimo. Quem é jovem aqui? Levanta a mão. Eu gostei do irmão ali, ó. Deve ser pai de algum jovem, o senhor levantou a mão, eu gostei. O de preto ali, ó. Quem é jovem? O ser jovem não está na idade, está no espírito. Se a Bíblia diz que até na velhice vai dar fruto, naturalmente falando, o velho não consegue produzir nada. Mas o que está dentro dele é o que motiva ele a continuar todos os dias. Presta atenção no que está falando aqui, ó. E levantando-se os jovens. Cobriram o que, pessoal? O morto e transportando para fora. Vamos ler juntos mais uma vez, vamos lá? Não, pelo amor de Deus, com mais ânimo. Meu Deus do céu, deixa eu até levantar esse agora, estou bravo. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. E cobriram e transportando-o. O que eles... Agora atropelou tudo, mas eles estão falando em línguas. Meu Deus. Vocês entenderam aqui a mensagem? Tá claro o texto, não tá? Presta atenção, a função do jovem na igreja não é trazer o pecado para a igreja, é tirar o pecado da igreja. Então, jovem, você que é de Jesus, você tem que colocar algo no seu coração. Eu não posso me contaminar. Olha a responsabilidade. Poderia ter sido outra pessoa. Poderia ter sido um adulto ali no meio. Mas a responsabilidade de tirar o pecado daquele lugar foram dos jovens. Olha que forte isso. Então você tem tudo para ser um instrumento tão valioso na mão de Deus, que Deus ele vai te usar para arrancar a imundícia do nosso meio, para arrancar o pecado de outros jovens. Está entendendo onde eu quero chegar? E é você que vai arrancar e você vai sepultar o pecado dele. Você vai fazer com que aquele jovem que está sendo liberto através do seu ministério, nunca mais ele volte a ter contato com aquele pecado. Nunca mais ele volte a ter contato com aquela impureza que fazia ele sofrer por tanto tempo. Eu vou contar uma área para vocês que eu fui liberto, extremamente liberto. Eu passei muita luta, desde a minha adolescência. O primeiro contato que eu tive com pornografia foi com 12 anos de idade. Na época eram aquelas revistas impuras. E eu cresci nesse ambiente impuro. Eu cresci nesse ambiente sujo. Eu fui me libertar depois de convertido. Mas foi uma guerra para me libertar. Eu precisei de ajuda pastoral, eu precisei de tratamento, eu precisei de acompanhamento. Mas, naquela época, Deus levantou os jovens para arrancar de mim o pecado. Faz sentido onde eu quero chegar? Ele foi um instrumento violento para me libertar. E aí hoje, você não tem noção do tanto de casos que eu atendo de jovens com esse problema. E até adultos também. Até casados também. E não é só na igreja não, é até na internet também. Gente que manda mensagem lá no Instagram, pedindo ajuda, pedindo meu número para poder abrir o coração. E ó, até hoje eu atendo casos assim. Porque eu carrego uma primícia. A área que você foi liberto, você vai ser usado por Deus para libertar outros também. Então não sei qual que é a luta que você passa hoje, jovem, mas fica firme. É nessa área aí que Deus está te dando vitória que você vai honrar outros também. Olha só o papel que esses jovens tinham na época. Eles que tiraram o morto de dentro daquele lugar. Eles foram os responsáveis para tirar o pecado do meio da igreja. Porque quando Ananias e a esposa dele mentiram, eles mentiram não foi para o homem, não foi para o pastor, eles mentiram para o próprio Deus. E ali o Ananias foi morto, ele veio ser exterminado. Porque o que ele cometeu foi tão grave, para você ver que a mentira ela tem perna curta, né? Nesse caso aqui era a morte mesmo. Mas o pecado foi tão grave que ele morreu. E quem que foi que fez a limpa no lugar? Foi os jovens. Então por isso que eu creio que quando eu olho para vocês, eu tenho esperança dessa geração. Eu tenho esperança olhando para vocês, João. Eu acredito que você vai ser um instrumento violento, usado por Deus para libertar Cotia, para libertar São Roque. É São Roque, né? Tá legal essa. Para libertar toda essa região. Ah, não tem jovem? Tem. Eu acho que tem. Eu garanto que na hora que você for para sua casa aí agora, você vai passar por algum lugar, dependendo de onde você mora, você vai ver, vai ter jovem fumando, jovem se prostituindo, jovem se drogando, jovem bebendo. Tem ou não tem? Tem. É o que mais tem. Mas cadê os nossos lá? Ah, pastor, o senhor está falando aqui que os jovens limparam a igreja. Sim,
Porque Deus vai mandar essas pessoas para cá. Eu creio nisso. Deus vai mandar esses jovens para a sua igreja. Jovens que precisam de libertação. Jovens que precisam de transformação. Mas Deus quer te usar para ganhar eles. Posso ouvir o glória a Deus aí? Então nossa geração precisa despertar. Não é só despertar para fazer evento, não. Não é só despertar para fazer congresso, vigílias, não. É despertar para ganhar almas lá fora. O Dr. T.L. Osborne ele diz em um dos seus livros, é ganhar os pecadores que estão lá fora. Mas cadê? Cadê essa geração? Como é que vai ter pregação se não tem quem pregue? Ah, pastor, mas eu não sou pastor, mas você não é um homem de Deus? Você não é uma moça de Deus? Então diga para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Até os pequenininhos, até vocês, mano. Até vocês aqui, ó, que ninguém dá nada. Você não sabe quanto Deus quer te usar. Você estuda, meu filho? Então pronto, fala isso aí, estudo. Tá que sério? Tá no quinto. Lá não tem um monte de amiguinho lá? Tem. Não tem um monte de... Qual é a sua idade? 10 anos. Não tem um monte de 10 anos lá? Tem. Aí, ó, você tá com a Bíblia. Chega lá e prega, dá uma lapatada neles, mano. Entendeu? É ele que tem que influenciar, não ele ser influenciado. Tá entendendo que eu quero chegar? Mas você acha que Deus não quer usar ele? Ah, não, pastor, é pequenininho, 10 anos, mas se esse menino estiver cheio de Deus, na hora que ele abrir a boca, dá um couro, um monte de pastor aí, mano. Ah. Eu acredito que Deus quer usar ele, como quer usar o rapazinho ali também, o outro ali, as mocinhas também. Porque todo mundo tem amigo, tem ou não tem? Todo mundo tem um grupinho na escola. Mas está precisando se levantar esses, que fazem a diferença. Você chegar lá, meu filho, o Espírito Santo te dominar lá, você sair falando em línguas, rodando no meio da escola. E a diretora fala, mas que coisa doida é essa daí? É, ai dela você entrar na sua frente. E se tiver demônio na vida dela, sai também. Deus quer usar. Mas cadê a gente se apresentando? A gente não pode se apresentar só dia de evento na igreja, galera. Aí é algo muito raso, tá entendendo o que eu quero chegar? É muito pouco. Você tem que fazer a diferença. Eu costumo dizer que nós temos que fazer a diferença em todas as esferas da sociedade. Seja no trabalho, na escola, na faculdade, na sua casa, na igreja. Porque ser cristão dentro da igreja é fácil, lá fora. Onde ninguém está te vendo. Seu pastor não te vê lá fora. Seu líder não está te vendo lá fora, mas Deus te vê. Deus sabe quando você sai daqui, o que você está pensando em fazer. Deus sabe como é que você se comporta na sua casa. Às vezes sua mãe tem até vontade de falar, pastor, lá na igreja ele é um santinho. É até obreiro, né? Mas aqui dentro de casa ele é um demônio. Está errado. Não pode. Isso não tem idade não, tá? Isso não tem idade. Existe demônio que domina assim. Só que se você estiver aliançado no Senhor, jamais essa obra do inferno vai te dominar. Pelo contrário, você sendo cheio do Espírito Santo, quem será glorificado será o Senhor. Então a gente precisa despertar. Diga graças a Deus. Aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Uma direção de Deus para você nessa noite. Olha lá. Ninguém despreze o quê? Não pode desprezar. É muito bom nós estarmos envolvidos na igreja, brincando, pulando, curtindo. Mas você não pode desprezar a sua juventude. Você não pode desprezar a mocidade. O tempo para você mergulhar em Deus é agora. O tempo para você se aprofundar em Deus é agora. Como a Bíblia. Devore a palavra de Deus. Ah, pastor, acho muito careta, mas é careta porque ainda você não se desprendeu lá de fora. Porque no dia que você se apaixonar por Cristo, você vai ter o prazer de estar aqui. Você vai ter o prazer de servir na sua igreja. Você vai ter o prazer de servir nos ministérios. E a obra de Deus conta com você. Não despreze, ninguém despreze a sua mocidade. Mas ser o exemplo dos fiéis, está vendo? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e no que, jovens? Na pureza. Está vendo? Deus está levantando nessa noite jovens que serão referência em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não importa como você entrou aqui hoje. Pastor, eu tenho muita coisa a consertar, tenho muita coisa a melhorar. Ok, eu sei disso. Assim como eu passei por esse processo, você também pode passar. Mas quando você aceita o tratamento que vem da parte de Deus, Deus ele te renova, Deus ele tira de você tudo que não presta, ele passa a te dar algo que outros lá de fora nunca vão compreender, que é um ministério, é um chamado. Eu conversava agora com os pastores, a gente estava começando, batendo um maior papo. O pastor contando um pouco da história dele, compartilhando um pouco da minha. Sabe assim, é tão bonito você conhecer a história das pessoas. O pastor aqui, o líder regional, ele começou novinho na igreja, não foi, pastor? Quantos anos? O senhor conheceu a igreja 11 anos, ó, 11 anos. Você tem 10, né, meu filho? E você? 10, e você? 11?
11, e você? 11, e você? 14. Tá velho já, meu filho. E você? 13. Olha, o outro também tá velho. Olha lá, com 11 anos, sua idade aí, ó. O pastor estava lá conhecendo Jesus. Tá firme até hoje, tem 20 e tantos anos de ministério como pregador. Olha que forte, é um exemplo. E que Deus venha conservá-lo assim até o último dia de vida. Mas teve um início, sim ou não? Começou pequeno. Alguns aqui já é mais madurinho, né? Tem uns aqui que tá até com barba branca já também. Mas ainda tem esperança para você também. Tem ou não tem? Quando eu citei o versículo que a Bíblia diz que até na velhice vai dar fruta até o seu último dia de vida. Você pode estar com 100 anos de idade, mas até o momento que você está respirando, Deus quer te usar. Então não despreze, seja exemplo. Aqui em 1 João, capítulo 2, a Bíblia vai declarar algo muito interessante sobre o que existe dentro de você. Eu acredito que o que tirou aquele defunto lá do templo foi uma força sobrenatural, foi uma força que estava no espírito daqueles jovens. Tá? 1 João, capítulo 2, versículo 14, vai dizer assim, versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, jovens, porque sois o quê? Fortes. E a palavra de Deus está em quem? E já venceste quem? Maligno. Olha que forte isso daí. A Bíblia diz que a nossa geração é forte. Eu posso ouvir o glória a Deus aí? Nós somos fortes. Então por que a gente não usa essa força em prol do reino de Deus? Sendo que a Bíblia deixa bem claro que o maligno nós já vencemos. Então não tem pecado, não tem algo do diabo que você não consiga resistir. Pastor, está muito difícil, pastor. Lá na escola, aquele rapaz, aquela moça, é uma tentação. A tentação não é não, meu filho. Porque se você ceder, você vai ver que o mais feio da escola é ele. Desdentado, feio, vesgo, torto. Porque a pessoa que está cega pelo pecado, ela acha beleza em tudo. O que eu já conheci de jovens que se iludiu com paixão é impressionante. Porque eles confundem paixão com amor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E essa fase da juventude você tem que tomar muito cuidado. Por que o diabo tem se levantado muito contra a nossa geração nessa área? Porque sabe que esse jovem é uma potência. E ele sabe que se ferir os seus sentimentos, você fica empacado, você não vai para frente. Você não vai avançar. Então tem que tomar cuidado, lança a si mesmo, fala, Deus, eu quero te servir, eu quero ser um adorador. Eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Ah, para que você vai ter pressa, meu Deus do céu? Uma vez eu falei com um jovem, mas tudo bem que ela é da minha igreja, então ela é da igreja, você não vai saber quem é, não. A mãe chegou em mim e falou, pastor, minha filha está namorando. Eu falei, o quê? Sabe quantos anos tem a filha? 13. Eu falei, irmã, tu tá doido, irmã? Eu falei, vou conversar. Eu conheço o garoto, é gente boa, é trabalhador. Eu falei, meu filho, você quer casar com ela quando? Ah, não, pastor, não, agora não dá, a gente é muito novo. Então, para que você começou a namorar, ó? Cabeça dura? Para pecar? Não aguenta, o crente não aguenta, por isso tem que ser santo, vai. Tá entendendo? Para que você tá com 14 anos, para que você quer namorar agora, filho? Nem terminou os estudos. O rapaz nem saiu das fraldas ainda. Vai crescer, vai estudar. Termina. Depois, sei lá, ingressa na faculdade, arruma um trabalho. Tá entendendo? Se for para namorar por namorar, aí por isso você não vê o maligno nessa área, e passou que é difícil. Difícil porque você cede. Porque se você orar mesmo, se você se consagrar, nunca a sua carne vai prevalecer. Nunca. Você tem líder para isso também, para você ir lá e desabafar com o líder. Líder, vem cá, preciso desabafar. Soca tudo nele. Ora por mim, coloca a mão na minha cabeça, mas eu não quero cair. Eu me lembro quando eu estava na sede já. Eu estava falando para o senhor, né, que eu auxiliava o pastor Michael, né? Eu era solteiro. Aí eu abri a reunião dele de terça-feira, era vida sentimental. Não tem, no futebol não tem as Maria chuteiras? Não tem? Na igreja tem as Maria pastor. Tem. Uma luta. E aí toda semana abrindo culto lá, tinha gente nova lá, e naquela época era o Facebook que bombava, né? É pra você ver que eu sou velho, tá, gente? E aí, mas eu era muito sincero com ele. Falar, pastor, eu preciso de atendimento. Ele é gaúcho, né? Hoje ele me mudou o sotaque, ele bate. O que foi, meu filho? Falei, pastor, eu vou cair. Aí ele ficava meio vesgo, ele, o quê? Tá amarrado? Não, você é Satanás? Eu, pastor, estou sendo sincero com o senhor. O senhor não é meu pastor? Sim. Falei, ora por mim, pastor. Estou sendo sincero. Ah, pastor, não, eu nem te falo. Algumas mensagens que eu recebi eram de obreira. Você nem sabe.
Aí ele fala, isso aí é o pombagira. Passou uma barata. Eu falei, pastor, estou sendo sincero com o senhor, porque eu acredito no chamado que Deus tem para a minha vida. E eu não quero perder isso, pastor. Primeiro é a minha salvação. E segundo, que eu acredito no chamado que Deus me deu. Então, por isso que eu estou sendo sincero com o senhor, me ajuda. E aí ela, quase toda terça-feira, colocava a mão na minha cabeça e me abençoava. Aí eu abri o culto dele em paz. Mas na outra semana era outra guerra. Era outra guerra, era outra guerra. Até que eu percebi que eu estava em paz mesmo, estava tranquilo, conheci minha esposa. Sabe quando eu conheci minha esposa? Passando a maquininha no salão da igreja. Passei a maquininha, olhei para ela, falei, é ela? Mas ela não olhou para mim, não. Aí depois de um tempo ela me adicionou no Facebook, eu mandei mensagem para ela, falei, ô irmã, Paz Senhor, seja bem-vinda. Aí ela sabe que ela falou, tem essa mensagem até hoje. Ela falou assim, paz, pastor, mas eu não tinha... É porque assim, o Facebook indica, né? Nem sei se o Instagram indica, eu tô tão por fora de rede social. E aí ela falou, só te adicionei porque o senhor abriu reunião com o pastor Maico, mas eu não te aceitei com intenção, não. Eu falei, mas eu te aceitei com intenção. Aí a resposta dela foi um emoji com um sorriso com vergonha. Eu falei, ô glória. Deus abençoou. Graças a Deus, a mulher que eu amo, me deu 3 filhos, glória a Deus, lindos. Mas isso só pode acontecer depois que eu entendi o propósito. Eu não precisava ficar ansioso por isso. Se Deus fala que eu sou forte, eu tinha que ser forte em qualquer situação. Ué, por que adianta você ser forte diante da igreja, mas o meu secreto, o meu oculto era fraco? Não ia adiantar nada. Por que eu estou te citando isso daqui? Porque cada jovem, cada adolescente que tem aqui tem uma prova. Parece que não, mas os pequenininhos têm prova, gente. Se você for conversar com eles, eles têm as lutinhas deles. Mas talvez Deus já está permitindo para ter experiência com Deus mesmo. O missionário aceitou Jesus com 6 anos. Já teve experiência com Jesus com 6 anos de idade, o missionário teve. Eu fico imaginando ele pequeno aceitando Jesus. No top. E olha quem é o nosso líder hoje. Olha, nós fazemos parte desse ministério que nos salvou, pessoal. Isso é muito forte. Então você já venceu qualquer proposta aí. Salmo 119. Pastor, mas então como é que eu faço, pastor? Para ser esse exemplo de jovem, com a vida pura, com a vida santificada, que de fato Deus possa contar comigo na obra dele, assim como aqueles jovens na época de Ananias, eles foram usados. Salmo 119. Toda vez que eu conto essa história, minha esposa fica com raiva, falando, nossa, já tá chato, já toda vez que você conta, eu falo, mas tem que contar, ué. Tem gente que não me conhece, então tem que contar mesmo. Deixa ela. Eu vou contar de novo a próxima vez que for pregar em algum lugar. 119:9, vai dizer assim. Olha lá. 119:9. Como purificará o jovem o quê? O seu? É uma pergunta. Tá lá o ponto de interrogação. É uma pergunta, concorda comigo? A própria Bíblia está perguntando, cadê esse jovem? Como é que esse jovem vai purificar o caminho dele? Aí ele vai responder lá. Observando conforme a tua... Tá claro. Ou seja, é pautando a sua vida na palavra de Deus. Você quer ser um jovem que vai dar orgulho não só para a sua família, mas principalmente para Jesus? Pauta a tua vida na palavra de Deus. Pauta. Vai valer a pena. Vai valer a pena você ser conhecido como um jovem referência, que faz a diferença. E não tem preço, não tem dinheiro que pague a honra que você carrega no mundo espiritual. Não tem proposta do diabo que venha suprir essa honra que Deus ele quer te dar no mundo espiritual. Para finalizar, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Versículo 1. Vai dizer assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venha o quê? Para por aí. A Bíblia está deixando bem claro que os dias maus eles vão surgir. Tá? É só você interpretar isso aqui. Ó. Só que aí Deus está falando para você, lembra-te. Lembra-te. Ou seja, vá para a Bíblia. Medita na palavra. Quando você estiver passando por uma prova, leia. Mas antes de você passar qualquer tentação, medite. Lembra de Jesus todos os dias na sua oração. Lembra de Jesus todos os dias meditando na sua palavra, porque no dia que vier um momento mau, você não vai cair. E aí vai continuar dizendo, ó, e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles o quê? Contentamento, prazer. Porque tem pessoas que estão assim. Até são da igreja, estão há anos na igreja, mas como ela nunca se preparou,
como ela nunca se capacitou, espiritualmente falando, no dia que chegou o momento mal, ela caiu, ela cedeu, e ela fala assim, não tenho mais prazer. Não tenho mais prazer na minha família, não tenho mais prazer na minha igreja, não tenho mais prazer em nenhum evento que os jovens fazem, porque talvez você conhece um monte de jovens, sim, que nem gostam mais de vir para a igreja. É por quê? Porque eles esqueceram do Senhor. Eles pararam de lembrar de Deus, porque senão eles poderiam estar aqui. Eles poderiam estar fazendo parte dessa geração. Então, quando nós olhamos para aqueles jovens, lá na época de Ananias e Safira, são jovens diferenciados. Você acha que não existe hoje? Claro que existe. Deus está levantando aqui nessa noite. Amém? Deus está levantando jovens nessa noite para fazer a diferença. E a Bíblia diz em Malaquias, e outra vez, vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Quem quer fazer a diferença aqui? Então pronto, você está tendo uma oportunidade hoje, para sair daqui hoje já fazendo a diferença em nome de Jesus. Você pode chegar na sua casa hoje, jovem, e essa presença de Deus que está sobre a sua vida, já mudar o ambiente da sua casa. Na escola, mesma coisa. Mudar a atmosfera da sala. Quem já trabalha fora, mudar o ambiente de trabalho. Isso tudo vem na juventude, que é o vigor da idade. Me lembro que quando eu me converti, e foi uma das experiências que eu tive para me confirmar para vir para o ministério, porque eu tinha medo de ser pastor. Mas não queria ser pastor nem aqui nem na China. Eu fugia disso. Deus me livre. Eu olhava para o meu pastor, olhava para ele como referência, mas eu não queria. Mas aí teve um dia que eu fui promovido da empresa onde eu trabalhava, fui para outro departamento, e lá nesse departamento tinha uma gerente. E essa gerente, ela já trabalhava lá 15 anos, e a metade do salário dela ela gastava com tratamento. Ela queria engravidar. E eu era jovem, tinha 20 anos. 20 para 21 anos. É jovem, não é, pessoal? É jovem. E aí, eu do outro lado resistindo, querer vir para a obra. Mas até teve um dia que Deus me tomou mesmo. Eu dei uma palavra para ela. Falei, olha, eu estou compartilhando aqui a mensagem que Deus mandou te trazer. Que o que tanto você espera, só Ele pode te dar. E eu comecei a pregar para ela, trouxe uma mensagem. E aí eu já tinha feito um voto com Deus, que se eu fosse desligado da empresa naquele mês, eu ia fazer a obra. E de fato eu fui mandado embora. Peguei meus direitos, ajudei a minha família e fui morar na igreja. 3 meses depois eu vi uma postagem dela no Facebook. Ela estava indo em uma igreja, não lembro agora qual, mas não era a Igreja da Graça não. Ela estava indo em uma igreja, estava grávida de 3 meses. Aquilo ali foi a confirmação. Eu falei, Deus, então foi para isso que o Senhor me chamou. Tremendo, mas eu era um jovem, que nem vocês. Estava na flor da idade, tinha acabado de me libertar, vivia em balada, curtindo a noite. Todo final de semana eu ia para a balada, porque eu não tinha prazer na minha própria casa. Meu pai alcoólatra, drogado, batia na minha mãe. Eu não tinha prazer nisso. Então eu ia para o final de semana para a balada para me refugiar. Mas na segunda-feira, quando eu chegava em casa, eu ficava pior do que o final de semana que tinha terminado. Eu só fui me libertar quando de fato eu mergulhei em Cristo. Então o que eu estou te trazendo aqui nessa noite, jovem, não é só uma palavra para te trazer esperança, para de fato mostrar para você, independentemente da luta que você tenha passado ou está enfrentando, Deus ainda Ele é Deus e Ele vai te usar como instrumento dele. Em nome de Jesus. Talvez Deus nessa noite vai levantar jovem obreiro, jovem evangelista, mas principalmente jovens que, assim como naquela época de Ananias e Safira, foram usados por Deus para limpar a igreja, que você também seja esse jovem, que venha limpar toda a geração que Deus vai mandar para cá em nome de Jesus. Ou aqui na regional, ou lá na sua igreja, não tem problema. Mas só se ofereça, Deus, eis-me aqui. Na escolinha, quem é que é da escolinha? Aí, ó, você estuda aí. Você não sabe quanto Deus pode te usar na escolinha. Você não sabe. Tem ou não tem, pastor, demônio que atua nas crianças? Tem. Já pensou? Cadê você pegando um demônio lá? Entendeu? Você pegando um demônio lá na criança, olha que forte, chegando em casa, pai, expulsando um demônio. Sobrenatural, o demônio não é coisa da cabeça não, pessoal. Essas crianças orando por alguém sendo curada. Uma vez, o filho do pastor que eu comecei, eu estava com febre, ele tinha 5 anos. Ele colocou a mão na minha cabeça lá na cozinha, lá na igreja, demônio da febre sai dele. Eu fiquei pensando, já pensou se eu manifesta aqui, velho? O garotinho de 5 anos, o pastor que brincou comigo, falou, rapaz, já pensou, mas se você tivesse em pecado, meu filho tinha expulsado demônio da sua febre. Eu falei, graças a Deus não estava não. Mas eu achei bonito, 5 anos de idade. 5 aninhos de idade. Ele perguntou, pastor Márcio, o que você tem? Eu falei, estou com febre, mas eu estou bem. Ele, deixa eu orar por você. 5 anos, gente. 5 anos. Isso não dá nada. Ele fez bonitinho. Essa febre está repreendida em nome de Jesus. Sai. Eu falei, caramba, que forte, meu. Ele tem um exemplo dentro de casa.
O pai e a mãe faz esse tipo de trabalho. Eu estou te contando isso porque ainda tem esperança para a nossa geração. Estava lá dentro ouvindo, olhando para vocês ali na câmera, eu até falei para o pastor lá, acho que foi para o senhor que eu falei, né? Eu falei, ó, ainda tem esperança para a nossa geração. Se esse é o tempo de recomeçar, que recomece por nós, e glória a Deus por isso. Vamos para cima, não pare não, não desista não. Vai ver que vai ser muito lindo você ainda nesse ano ser usado por Deus. E não importa a sua idade, só diga para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Assim como esses jovens, na época de Ananias e Safira, eles fizeram a diferença, eu quero fazer hoje na minha geração. Glória a Deus por isso. Amém? Quero orar por você. Fique de pé, por favor. Eu não vou estourar muito tempo, não.